Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar um relato para vocês neste Maledite Day, aproveitando a maquiagem e o cabelo, né, gente? Vamos lá, então. Sem enrolação. Olha, mas antes deixa eu falar para vocês curtirem este vídeo aqui, tá? E fazer uma visitinha na loja assombrada, certo? Quando tem relato, vocês já sabem, não vou nem falar que é todo dia ao vivo, às 11 da manhã também tem, vídeos do Mateus 12:30 todos os dias, ok? Vamos sem demora ao relato, porque ele é longo. As maledites da minha vida. Oi, Ana, assombrados, saudação a todos. Demorei muito para ter coragem de escrever esse relato. Na verdade, as cicatrizes ainda doem, mas não tanto quanto no passado. Fique tranquila que já troquei os nomes. Muito obrigada. É uma moça que nos conta. Acho que é uma moça que nos conta. Estamos no início da década de 90 e eu conheci um rapaz, sargento do exército, que viria a ser o meu marido. Vou chamá-lo de Antônio. Antônio era um rapaz educado, elegante e chamava a atenção da mulherada. Eu, por minha vez, era gordinha e muito tímida, sem graça mesmo. Mas não sei, o Antônio gostava mesmo de mim e eu gostava dele. Ele era um sonho de bonito. Eu vivia com os meus pais em uma cidade do interior e o meu pai, um homem muito rígido, não facilitou nada o meu namoro, sempre causando confusão e brigas com o Antônio. Minha mãezinha, coitada, ficava no meio das confusões tentando sempre apaziguar as coisas. Eu trabalhava e fazia faculdade, mas era muito reprimida pelo meu pai. Conheci a família do Antônio, a mãe e a irmã, que aqui vou chamar de Margarida e Julinha. Elas moravam em outra cidade e o Antônio ajudava nas despesas da casa delas. Namoramos por quase 6 anos e com quase 25 eu me casei, já no final da década de 90. Infelizmente, a inexperiência me fez cometer muitos erros. Fui permissiva e vários parentes se metiam no nosso casamento e foi muito complicado. No início de 1999, o meu filho mais velho nasceu, um menino forte, bonito, nem acreditei. Foi o motivo de reconciliação entre meu pai e Antônio. Ficamos radiantes, eu e minha mãe, nem acreditamos. Finalmente paz. Frequentemente íamos visitar a família do Antônio, sempre hospitaleiras, nos recebiam muito bem. Foram tempos difíceis, o dinheiro não dava, mesmo com nós dois trabalhando. Eu não entendia o motivo do dinheiro não dar, nós dois trabalhávamos. Eu ficava intrigada porque nunca fui gastadeira e não entendia como sempre estávamos no vermelho. A vida seguiu seu rumo e 3 anos depois tive meu segundo filho. Um parto difícil, mas graças a Deus terminou bem. Quando inteiramos 7 anos de casados, a tão fadada crise dos 7 anos se fez presente. Antônio, de homem atencioso e gentil, se tornou frio e mal falava comigo dentro de casa. Várias vezes perguntei a ele o motivo de tamanha grosseria e ele me respondia com sarcasmo. Antônio se sentia preterido, eu acho. Eu dava atenção aos meninos e, como já disse antes, infelizmente fui permissiva no início do casamento, o que deu chance de muitas ingerências de terceiros em nossa vida familiar. O clima em casa estava insuportável. Eu não sabia mais o que fazer para agradar o Antônio. Fomos então, num fim de semana, à casa de Margarida e Julinha. Qual não foi nossa surpresa em ver que Julinha estava namorando? O rapaz era bem apessoado, mas eu tive uma sensação estranha ao vê-lo. Não sei explicar o que foi. O santo não bateu, sabe? Passado algum tempo, uns 3 meses depois, a Julinha anunciou o noivado e logo em seguida o casamento. Eu fiquei passada, pra que pressa, meu Deus? Bom, em casa as coisas continuavam muito ruins e o Antônio passou a me deixar sozinha todos os fins de semana. Ou então me despejava na casa da minha mãe e ia para a casa da mãe dele.
Ele nem sequer perguntava se eu queria ir com ele. Simplesmente deixava eu e os meninos em casa e ia para outra cidade na sexta, voltando apenas no domingo, no último ônibus. Ana, eu só sabia chorar. Eu não entendia o motivo de tamanho desprezo. Eu me sentia sufocada, sabe? Eu tenho minha fé. Eu sou umbandista e acredito na força dos orixás. A Umbanda é amor, é caridade. Eu sabia que os orixás não iam me abandonar. Na época, eu ia numa senhora muito querida que jogava cartas e búzios com a rainha das 7 encruzilhadas. Uma entidade maravilhosa que peço a Deus que continue iluminando. Bom, nessa agonia toda, fui até a rainha para conversar. Ela jogou e disse para eu me acalmar. Eu perguntei o que estava errado e ela só me disse para eu ter forças. Se não por mim, por meus filhos. Porque as coisas, antes de melhorar, ainda iam piorar muito. Ana, meu coração quase parou. Eu fiquei muito preocupada. O que poderia ser pior do que esse clima horrível? Eu estava desconfiada de que o Antônio me traía, mas a rainha não quis fazer nem que sim, nem que não. Só me mandou ter fé. A pobre da minha mãe sofria comigo. Eu contava tudo para ela e ela ficava sem saber como me ajudar. Eu tentava transparecer normalidade para o meu pai, porque se ele desconfiasse que o Antônio estava me tratando feito um cachorro, nem sei o que meu pai faria. Passados alguns dias, comecei a me sentir mal e desconfiei que eu estava grávida. Fiz o exame e deu positivo. Eu estava grávida de novo. Veio um misto de alegria e desespero, pois eu não sabia qual seria a reação do Antônio. Chamei minha mãe e contei para ela. Com lágrimas nos olhos, ela me abraçou e repetiu as palavras da entidade. Minha filha, seja forte, se não por você, por seus filhos. Chegando em casa, esperei Antônio chegar, fui ao banheiro e por um momento tive a sensação de que alguém me observava. Dei de ombros, olhei no espelho, puxei o ar nos pulmões. Ouvi o carro chegar, era o Antônio. Acariciei minha barriga e disse: a mamãe já te ama, viu? Vai dar tudo certo. Antônio entrou da mesma maneira fria de sempre e pedi sua atenção. Contei para ele da gravidez e ele surtou. Me chamou de irresponsável, disse que o filho não era dele, que eu havia feito de propósito só para atrapalhar ele, que eu estava usando a barriga para segurá-lo. Ai! Não sei se ele se arrependeu do que ele falou, mas ele logo em seguida se voltou para mim e falou assim: escute aqui, pai na certidão de nascimento essa criança vai ter, mas não me peça nada além disso. Olha, eu falava, pega a certidão de nascimento e o seu nome, enfia bem naquele lugar, que eu não quero nada, muito menos o teu nome. Ai, meu Deus do céu, eu fico louca com essas coisas. Ana, o meu mundo caiu. Meu príncipe encantado se tornou um monstro. Eu me acabei de chorar a gravidez inteira. Eu acho que eu nem chorava mais, eu mandava tomar no... Bom, ele continuou indo religiosamente para a casa da mãe aos fins de semana e eu ficava na solidão. Pense em uma gravidez solitária, sofrida. Meu pai viu que eu não estava muito bem de saúde, pois eu não tinha dinheiro nem para comprar as vitaminas que os médicos passavam. Nunca tive coragem de contar para o meu pai as coisas que estavam acontecendo, mas acho que ele no fundo desconfiava, pois teve um dia que ele chegou em casa com uma sacola de vitaminas e remédios para mim. Eu fiquei com muita vergonha, mas eu aceitei. Na casa da sogra, os preparativos para o casamento iam de vento em popa. Antônio estava ajudando a bancar. Fiquei chateada e resolvi falar com a minha sogra. Por telefone, falei o que estava acontecendo e da minha desconfiança de que ele estava me traindo. Ela transpareceu indignação, mas disse não saber de nada. Estava eu com mais ou menos 6 meses de gravidez e eu pedia todos os dias, para Deus mostrar a verdade para mim. Sabe, Ana, na casa onde eu morava tinha um pé de limão no fundo do quintal e era lá que eu rezava. Eu sempre tive muita fé nas almas e ali eu acendia uma vela todos os dias para as almas e pedia: minhas almas, vocês nunca me abandonaram.
Mostra o que está oculto, desvenda esse mistério. Se for traição, que ele seja homem de admitir. Certo dia eu estava no trabalho e tinha esquecido de falar uma coisa com meu marido que eu não me lembro o que é agora. Fui até a sala do meu chefe e pedi para usar o telefone. Liguei para o Antônio e ele atendeu. Alô? Oi, Antônio, sou eu. Oi, que saudade, demorou para ligar. Saudade? Como assim? Eu pensei, respirei fundo e falei quase gritando. Antônio, sou eu, a sua esposa que tá falando. Ah, é você? O que é? Meu sangue ferveu na hora. Era a prova que eu precisava. Ele confundiu a minha voz com sei lá de quem. Eu falei qualquer coisa pra ele, naquele dia eu morri e nasceu outra mulher. Eu tinha um cabelo liso, sabe? Bem cuidado, grosso, longo. Eu não sei te explicar muito bem por qual motivo fiz o que eu vou contar, mas não me arrependo, não. Cortei meu cabelo na máquina 2, bem curtinho, Ana, igual de homem. Eu acho que foi a forma que eu encontrei de dizer acabou, cansei de ser trouxa. Essa aqui é outra mulher. Isso aí. Peguei o cabelo cortado, amarrei uma fita nele e dei para minha mãe, falando: toma, mãe, isso é o que sobrou daquela sua filha. A pobre infeliz morreu e só sobrou isso. Guarda de lembrança porque ela não volta mais. Minha mãe só sabia falar para eu deixar de bobagem. Ela estava muito abalada com o ocorrido. Sim, Ana, eu contei para ela e implorei para não contar para o meu pai. Fui até a minha amiga, Rainha, para tirar satisfação. Afinal, ela não me contou. Chegando lá, ela me explicou que eu não estava preparada para ouvir e que faria besteira se ela tivesse revelado antes do tempo. Eu disse que eu ia abandoná-lo, que não queria mais ele. Ela então disse para eu ser paciente e confiar em Deus e nos orixás. E assim eu fiz. Olha lá. O tempo passou e ele não foi em nenhuma consulta de pré-natal comigo. Quem ia era minha cunhada. Até no ultrassom quem foi comigo foi ela. Ele estava pouco se lixando para mim e para o bebê. Na penúltima consulta, o médico me perguntou se realmente eu queria operar para não ter mais filhos. E eu disse que sim, eu não daria nem mais um filho para esse filho da mãe. Mas a burocracia no Brasil é uma coisa absurda. Você acredita que eu tive que passar por uma junta médica e ter a assinatura do meu marido para poder operar? Pois é, eu já tinha colocado na minha cabeça que eu não ia contar para ele a data do nascimento do bebê e que no dia eu ia mandar ele sair de casa, que quando eu chegasse do hospital não queria vê-lo por ali mais. Já estava tudo certo na minha cabeça. Daí o médico disse que queria falar com ele. Dei o recado e na última consulta ele foi. Foi comigo. Só aí ele ficou sabendo da data do parto. Nesse meio tempo, Ana, você lembra que tive a sensação que tinha alguém me observando no banheiro? Então, comecei a ver vultos dentro de casa e teve uma vez que acordei com uma mão me asfixiando. Foi horrível. Corri na minha amiga e ela disse para eu tomar uns banhos e fazer determinadas orações, porque a maledite que andava com meu marido havia descoberto que eu estava grávida e estava tentando matar o meu bebê. Eu fiquei com muito medo. Ana, veja bem, em momento algum eu falei para o meu marido que sabia que ele estava me traindo. Eu fiquei caladinha, só esperando a hora de dar um pé na bunda dele. Nem contei a reação dele quando me viu de cabelo curto, né? Então, ele ficou chocado e perguntou por que eu tinha feito isso. E eu respondi que o cabelo era meu e eu faria o que eu quisesse com ele. Curta e grossa. Ele estranhou porque há muito tempo eu não levantava a voz para ele. Bom, chegou o dia do parto. Fui pro hospital e na hora de ir para a sala de cirurgia, eu virei para ele e disse: Antônio, chegou a hora. Quando eu sair dessa sala de cirurgia, você vê o seu filho e vai embora. Pega as suas coisas e some da minha frente. Ana, ele ficou pálido.
Nos últimos tempos, ele estava mais carinhoso, sabe? Na verdade, ele voltou a ser o homem que sempre foi. Só que eu não era mais a mesma. Eu estava mudada. Bem que a minha amiga tinha avisado que ele voltaria a ser o bom homem de sempre. Agoniado, ele tentou argumentar comigo. Nessa hora, a turma do deixa disso entrou no meio. Eu saí do centro cirúrgico e fomos para casa. Ele pediu para eu reconsiderar e eu, por causa das crianças, deixei ele ficar. Mas continuava com muita raiva. Eu queria que ele confessasse a traição. Passados 3 meses do nascimento do bebê, foi o casamento da Julinha. Ela estava linda, a festa foi um festão, e aí eu comecei a entender certas coisas que até então eu não tinha conhecimento. A minha amiga Rainha disse que no tempo certo todas as respostas me seriam dadas, e o que estava oculto seria revelado. Exatamente o que eu pedia todos os dias para as almas. E foi ali, na festa, que as coisas começaram a ser esclarecidas. A mãe do Antônio não era uma pessoa rica. Na verdade, ela vivia até bem apertada com as contas, mas deu um festão de casamento. Adivinhem quem ajudou a pagar? Isso mesmo, o Antônio. Lembram que eu vivia apertada de grana? Pois é, ele mandava dinheiro escondido para elas. Poxa, tudo bem, era a mãe dele, não precisava esconder isso. Mas daí bancar casamento e me deixar passando necessidade grávida? Ah, vá, né? Poxa. No dia seguinte ao casamento, conversando com o noivo por pura educação, porque como já disse antes, meu santo não cruzou com o dele, e ele, que também não ia com a minha cara, não suportávamos. Então não sei como saiu a história das visitas do Antônio todo fim de semana na casa da mãe. Foi quando o noivo me falou: ele vem só deixar a mala aqui. De vez em quando ele traz uma amiga dela para almoçar, mas logo eles vão embora. Uma amiga dele, eu acho, para almoçar, mas logo eles vão embora. Ana do céu, pense no ódio. Mas eu me fiz de calma, de desentendida. Tanto mãe quanto filha sabiam da safadeza dele. Elas também eram maledites. Não fizeram nada porque queriam o dinheiro dele para financiar o casamento. Aquilo caiu como uma bomba na minha cabeça. Voltamos para casa e eu, na semana seguinte, fui com a Rainha de novo. Ela então abriu o jogo para mim. Confirmou tudo e disse mais. Disse que a maledite que andava com o meu marido estava tentando se mudar para nossa cidade, mas que ela ia dar um jeito mas que ela, a rainha, ia dar um jeito nos planos dela, para os planos da maledite darem errado, e que as outras 2 maledites, a Margarida e a Julinha, Margarida, né? E Julinha, elas não perdiam por esperar. O que era delas estava guardado. Ana, eu estava irreconhecível. Eu era fria e calculista. E sagradamente todos os dias continuava acendendo a minha vela para as almas. Ele tinha que admitir que foi um covarde desleal. E eu rezei, Ana, rezei muito, até que um dia ele pediu para eu ligar o celular dele que estava descarregado. Coloquei para carregar e liguei. Naquela época, os celulares eram analógicos, não tinham senha. Vi que tinha muitas mensagens e abri. Ana do céu, o celular estava cheio de mensagens da maledite. Esperei ele sair do banho e quando ele saiu, peguei o celular e perguntei o que significava aquilo. Já fazia alguns meses que ele não ia para a casa da mãe dele, sabe? Parece que logo depois do casamento ele brigou com o noivo. Dando um suspiro de alívio, ele disse: graças a Deus, eu não aguentava mais. Ana, ele me contou tudo. Como eles se conheceram, onde se encontravam, confirmou a história que o noivo me contou. E pasme, sabe por que ele se desencantou com ela?
porque descobriu que era corno. Ah, vai! Quem faz isso com um faz com outro, filho. Isso mesmo, Ana. A Maledite metia o chifre no otário. Bom, depois dele contar tudo, eu olhei para ele e disse: você tá vendo tudo isso que tem aqui? Eu não vou quebrar um prato, eu não vou quebrar um copo. Sabe por quê? Porque eu ajudei a pagar e é tudo meu. E você tá vendo essa casa aqui? Não saio dela, mas nem a pau. Se eu sair por uma porta, essa vagabunda entra pela outra. E esse gostinho eu não dou pra ela. Agora você, eu já não sei. Você foi covarde e desleal. Na hora que mais precisei, você me abandonou. Você é covarde. Seu pai teria vergonha de você se tivesse vivo. Eu vou dormir o sono dos justos. Sabe por quê? Porque eu posso. Você fique com seus fantasmas, seus remorsos e seus chifres. Essa vagabunda fez contigo o que eu nunca tive coragem de fazer. E fui dormir, Ana, de alma lavada e certa de que Orixá não abandona a gente, de que quem sabe pedir para as almas, elas atendem, se for do nosso merecimento. Quanto às Maledites, bem, a que andava com meu marido tentou vir atrás dele, mas como a rainha falou, a coisa não foi pra frente. E até onde sei, ela arrumou outro trouxa pra passar a perna. As outras duas, bem, essas tiveram a boa paga pelos seus malfeitos. O casamento durou pouco e as dívidas se multiplicaram. A mãe do Antônio veio a falecer alguns anos depois, e depois de morta veio pedir perdão. Mas isso é outro relato. Vou terminando por aqui porque já tá grande demais. Isso porque eu resumi. Beijos, Ana, fique com Deus e abraços a todos. Um beijo pra você e meus parabéns. Porque, ó, ser feita de boba, aqui não, peão. Não é? Muito bem. Adorei suas palavras no final, tipo, é pra fazer o cara cuspir no chão e sair nadando, né? Depois dessa, fio, pedia e saía, né? Muito bem. Bom, pessoal, esse foi o relato de hoje de Maledite. E espero que tenham gostado. E fiquem ligados que a gente se vê logo mais à noite. Não esqueçam de deixar o like que esse relato merece, né? Mulheres aí do meu Brasil varonil. Um beijo pra vocês. Fui!